Nós estamos falando sobre Deus tem um plano, uma série durante esse mês. E hoje, a mensagem de hoje, Deus tem um plano e é um plano de crescimento. Quero ler com vocês Provérbios 4:18, um dos textos que eu mais amo na palavra de Deus. Provérbios 4:18 diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus tem um plano e é um plano de crescimento para a sua vida, amém? Eu queria começar fazendo algumas perguntas. É lógico que você não precisa responder, apenas pense aí consigo mesmo no seu coração. Ambição é uma coisa boa ou ruim? Ambição normalmente a gente usa como um significado negativo, mas existem ambições boas, não é? Desejos que você pode ter. E o contrário de ambição, acomodação, é uma coisa boa ou ruim? As duas coisas, na verdade, podem ser boas ou ruins. Uma ambição pode ser uma ambição da carne, uma ambição maligna, ou pode ser uma ambição de fazer algo bom, um desejo intenso de fazer algo bom, de conquistar algo bom. A acomodação, às vezes é uma coisa boa quando você aceita aquilo que é vontade de Deus para a sua vida no momento, mas também a acomodação pode ser uma coisa muito ruim quando você precisa agir e você insiste em ficar parado. Quando a gente fala sobre o amor de Deus, quando a gente fala sobre o plano de Deus para a nossa vida, quando a gente fala sobre conhecer a Deus e sobre crescimento espiritual, aí nunca podemos parar. Aí precisamos sim ter uma ambição, precisamos ter um desejo de crescimento constante, como o texto mesmo nos diz. E não é uma questão de simplesmente dizer assim: olha, eu preciso chegar num determinado patamar. Eu não estou aqui hoje para desafiar você a chegar a um determinado patamar. Eu estou aqui para desafiar você hoje a viver uma vida de crescimento constante. Significa que nunca você vai estar satisfeito. Você precisa continuar crescendo. Esse é o plano de Deus para a sua vida. O plano de Jesus, o plano de redenção, o plano que Deus estabeleceu para nos tirar do império das trevas, nos trazer para o reino do Filho do seu amor, é nos levar a uma vida de crescimento constante. Então aqui não cabe acomodação alguma e nem cabe somente a ambição de subir um determinado degrau e parar por aí. Eu não posso pensar que quando eu for batizado no Espírito Santo, agora alcancei o que eu queria. Ou quando eu me tornar pastor ou qualquer coisa assim, tiver alguma posição, então eu cheguei no patamar que eu queria. Você não pode simplesmente olhar para trás e dizer: já está bom aqui onde eu cheguei. Então a pergunta não é em que nível você está, mas é se você está num processo de crescimento espiritual ou se você está num processo de regressão, de queda. Essa é a pergunta que eu quero que você faça nessa manhã e que Deus ilumine o seu coração para você entender que o único plano de Deus é um plano de crescimento. Então a pergunta é: eu estou melhor do que o ano passado? Eu estou melhor do que há um ano? Eu estou caminhando para ser melhor no ano que vem? Essa é a pergunta que nós precisamos responder, e eu quero mostrar então para você que é preciso aceitar o plano de Deus e crescer. Por que é preciso aceitar o plano de Deus e crescer? Vou te mostrar algumas razões. A primeira delas é que é preciso anular as consequências da queda. Repita comigo: é preciso anular as consequências da queda. Uma das doutrinas mais importantes da Bíblia é a queda. Se você não entender o que aconteceu com o pecado, se você não entender a gravidade da situação em que a humanidade se encontra por causa do pecado ter entrado na humanidade, você não entende quase nada mais. Nem mesmo a doutrina da salvação, entender o que é que Jesus veio fazer quando Ele morreu na cruz por nós, até mesmo isso fica difícil de compreender se você não entender o problema da queda. Você talvez venha para a igreja só para se sentir bem, você vem para a igreja para resolver um problema, mas você não vai entender que o objetivo é livrar você das consequências da queda, é te trazer de volta para Deus. Você tem que saber que está perdido para ser salvo, amém? E muitas pessoas nesse mundo nem sabem que estão perdidas ainda.
Se você não entender as consequências da queda, quando acontece uma tragédia, como aconteceu essa semana ali em Petrópolis, você vai começar a fazer perguntas tolas do tipo: onde é que estava Deus nessa história? Por que Deus não impediu isso? Por que o sofrimento acontece? Você precisa saber que a queda trouxe desordem no mundo. Você precisa saber que aquela perfeição e beleza que havia quando Deus criou Adão e Eva foi rompida através da queda. Você precisa saber no buraco que você se encontra, gente. Você precisa saber o que é a humanidade nos nossos dias. Senão você vai ficar nutrindo esperanças falsas, muitas vezes. Agora nós estamos num momento de dificuldade, né? Um momento de pandemia, e tudo isso está trazendo muito negativismo para as pessoas. Mas há momentos em que a economia vai bem, não tem pandemia, e as pessoas começam a achar que o mundo vai virar o paraíso. Não vai virar o paraíso. Nós precisamos saber o quanto o pecado afetou o mundo e o quanto ele afetou a minha própria vida. Então você precisa crescer, porque você está muito lá embaixo. Quando você se converteu, algo maravilhoso aconteceu na sua vida. Você nasceu de novo, mas ainda existem muitas coisas que precisam ser tratadas, precisam ser retiradas da tua vida, precisam ser consertadas. Nós estávamos lá no fundo, e quando Deus então nos tira, nós temos um caminho de crescimento para seguir. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo está morto, influenciado pelo príncipe das trevas. Essa é a realidade. Então quando você se converte, Deus te abre um caminho maravilhoso. Você agora é filho de Deus, as coisas velhas já passaram, os seus pecados não vão ser contados por Deus mais, eles estão pagos por Jesus na cruz. Mas você mudou totalmente? Tudo que o pecado fez no passado na sua vida foi anulado já? Todas as marcas da sua criação antes de conhecer a Jesus foram curadas no seu coração? A sua mente está totalmente nova, totalmente renovada? É claro que não. Existe um processo de cura, restauração, purificação, santificação que precisa acontecer. Então eu preciso entender o quanto a queda é grave e preciso entender que há um caminho que precisa ser percorrido. Gálatas 6, 7, 8 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Eu me converti, mas se eu estiver semeando coisas na carne, eu vou colher corrupção, morte. Eu me converti, e se eu estiver semeando no Espírito, eu vou colher vida. Como é que eu aprendo a semear, a viver no Espírito? Como é que eu consigo me livrar de uma vida na carne, se não houver crescimento? Se eu não caminhar cada dia para as coisas novas que Deus tem para mim, se eu não crescer no conhecimento da palavra, se eu não crescer na minha experiência com Deus, na minha vida de oração. Então esse processo de crescimento é fundamental, porque precisamos anular esses efeitos da queda. Romanos 8,13 diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Ele está falando com crentes, ele está falando para os irmãos da igreja, que vão ler aquela carta aos romanos. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Amém? Então eu preciso aceitar o plano de Deus de crescimento, porque há muita coisa para ser corrigida ainda, consertada, experimentada. Amém? O segundo motivo pelo qual você precisa aceitar o plano de Deus, que é um plano de crescimento, é que o alvo de Deus para nós é Cristo. E agora, em vez de olhar para o passado, em vez de olhar para aquilo que ainda falta consertar, em vez de olhar para os efeitos da queda, eu quero que você olhe para o futuro e entenda mais uma vez: me converti, está tudo resolvido? Não. Está resolvido o que eu não podia resolver, o problema da minha salvação. Mas e o caminho para frente? Eu já cheguei no alvo quando eu me converto? Não. Efésios 4, 13 a 15 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e
do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Alguém já chegou à plenitude de Cristo aqui? Não? Eu não vou nem olhar que ninguém vai levantar a mão, né? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados em redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Mais uma vez, a palavra está nos dizendo que Deus tem um plano, e é um plano de crescimento. Deus não somente anulou o pecado, a condenação que havia sobre nós, mas Ele nos chamou para uma vida de comunhão, como nós falamos na semana anterior, e uma vida em que nós vamos crescer. E o plano de Deus para a sua vida é te fazer parecido com Jesus. O plano de Deus para a sua vida é que desde o dia em que você o conheceu, você comece uma carreira em que você vai crescendo mais e mais, até chegar à estatura de varão perfeito que é Cristo. Amém? E como nenhum de nós chegou lá, ninguém pode parar. Parou por quê? Não pode parar. O plano de Deus é um plano de crescimento constante. Deus te ama tanto que Ele quer não somente te salvar, te livrar da condenação do inferno, mas Ele quer fazer com que você chegue a um nível muito superior, que você chegue à estatura de varão perfeito que é Jesus. Sabe, existem em alguns momentos da história, as pessoas tentaram definir as coisas e chegaram a um ponto em que erraram ao divinizar o ser humano, dizer que nós somos deuses. Não é isso, mas eu vou dizer para você, é quase isso, sabia? Porque o plano de Deus é nos levar para um nível tão elevado, que é o máximo que a criatura pode chegar. Nós não somos deuses, nós não existimos eternamente, nós somos criados. Mas Deus não nos criou para estar lá embaixo. Ele nos criou de uma maneira em que nós podemos ouvir a sua voz, podemos ser edificados por Ele, podemos ser transformados. Ele pode comunicar as suas virtudes a nós, e nós podemos ir sendo elevados, ao ponto de sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus em Cristo. Efésios, ainda no capítulo 2, versículos 19 ao 22, diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Você não é só servo, você é família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. A vontade de Deus é que você cresça. No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O que você é? Habitação de Deus no Espírito. Você é casa de Deus. Esse aqui é um local que nós alugamos para nos reunir. É um lugar santificado no sentido de que ele tem um propósito específico para nós. Mas você é a morada do Espírito. Isso é algo glorioso demais. É muito mais do que a maior parte das pessoas pensa que é. Grande parte dos cristãos está na igreja simplesmente para resolver problemas, para talvez se livrar da confusão do mundo, estão procurando algum refúgio, estão procurando um refúgio emocional, mas não entenderam que são morada de Deus, e que Deus quer edificar essa morada. E sabe, eu queria chamar a atenção sua para essa palavra especificamente aqui, edificar. Ele está falando de uma construção. Vocês que têm a minha idade um pouquinho, mesmo um pouco menos, vão se lembrar que há alguns anos, décadas até, era muito comum a gente ver aqui em São Paulo prédios que não eram terminados, não eram concluídos. Vocês se lembram disso? Havia alguns problemas nos sistemas de financiamento, enfim, que acabavam gerando
falhas nesse processo e muitas vezes lançava uma construção, levantava aquele esqueleto inteiro, vocês se lembram? Era muito comum, hoje em dia, graças a Deus, é raro. E você via aquele esqueleto todo lá, o terreno está lá, tantos andares levantados e a construção não era terminada. Gente, aquilo sempre me dava uma tristeza, porque eu pensava, para chegar nesse nível gastaram milhões. O dinheiro de muita gente foi investido ali, e isso não virou moradia para ninguém. Esse edifício que parou na metade, ele é pior do que nada, porque quando não tem nada, você pode começar a construir algo novo. Agora, quando você gasta todo aquele empenho e não traz fruto, existe um prejuízo muito grande. Um edifício inacabado é um desperdício muito grande, concorda comigo? Será que eu sou assim diante de Deus? Se eu venho para a igreja, busco a Deus, mas não permito que Deus edifique a minha vida, que Ele conclua o plano que Ele tem, o plano de crescimento, se eu não me torno um discípulo vivo, ativo, um servo de Deus, se eu não frutifico, como foi mostrado no vídeo inicialmente aqui, com o nosso tema do ano, florescer. O que é um edifício que não chegou ao fim? Um edifício parado, um edifício que só se levantou as colunas e não pode ser moradia para ninguém. É uma realidade triste, não é? Se é uma realidade triste do ponto de vista natural, imagine isso do ponto de vista espiritual. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Deus nos deu tudo o que precisamos, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Para que é que Deus te chamou? Para a sua glória e virtude. Como eu te falei, dentro do limite que uma criatura pode chegar, Ele nos elevou ao máximo. Ele compartilhou conosco a sua glória e virtude, amém? E aí ele completa no versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Para quê? Para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então Deus tem um plano para você, e é um plano de crescimento, um plano de crescimento constante, e que tem um alvo elevadíssimo, o maior que se pode imaginar. O seu alvo é Jesus, amém? O terceiro motivo pelo qual você precisa aceitar o plano de Deus, que é um plano de crescimento, é que nós precisamos estar aptos para servir. Repita comigo: precisamos estar aptos para servir. Agora eu quero parar de olhar só para você e pensar no que é que esse crescimento produz para outros. Não é só porque você precisa crescer. Só um minuto. Não é só porque você precisa se livrar das coisas, da corrupção do pecado. Não é só porque você tem um alvo de ser melhor. É porque outras pessoas precisam do seu crescimento. E se você decide não crescer espiritualmente, você está afetando a vida de outras pessoas. Vamos pensar de uma maneira simples. Se eu cresço espiritualmente, se eu estou cheio do Espírito e ganho vidas para Jesus, essas vidas estão sendo abençoadas. Se eu não fizer isso, se eu não crescer, se eu ficar apático, eu não vou produzir esse fruto. O fruto é para que alguém se alimente. Então eu preciso crescer porque a minha vida pertence a Deus. Você precisa crescer porque a sua vida pertence a Deus e você tem uma missão a cumprir. Se você não é edificado, você acaba sendo limitado na sua capacidade de cumprir o plano de Deus. Então a pergunta não é se você tem uma ambição ou um desejo, mas o que Deus deseja fazer com a sua vida. Talvez você esteja aqui hoje pensando assim: mas eu estou bem, eu não estou sentindo necessidade nenhuma. Você não está aqui só para você. Não é sobre você, é sobre as pessoas que serão abençoadas pela nossa vida. Então nós precisamos edificar a nossa vida, precisamos crescer para que possamos cumprir o plano de Deus.
possamos ser servos de fato de Deus, frutificar e abençoar outras vidas. Então, nós temos aqui o Ministério de Ensino, o Pódium, que eu dirijo, e nós lançamos alguns cursos já nesse ano. Você pode acompanhar lá no aplicativo da igreja, nas redes sociais do Pódium, da igreja, enfim. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Tem pessoas que vão fazer os cursos porque gostam de estudar. Eles são naturalmente afeitos a isso, gostam de ler, gostam de estudar, e eles vão fazer os cursos. E tem algumas pessoas que não fazem os cursos porque não gostam de estudar, não gostam de ler, não estão muito acostumados com isso. Sabe qual dos dois está errado? Os dois. Porque você não tem que fazer os cursos porque você gosta de ler e estudar, e nem tem que deixar de fazer porque você não gosta de ler e estudar. Você tem que fazer os cursos para ser edificado, fortalecido, preparado por Deus e frutificar e obedecer a Deus. E aí, se você gosta de estudar ou você não gosta de estudar, você vai fazer por amor a Deus e por amor às pessoas que serão abençoadas pela tua vida, amém? Então, quando a gente fala do ensino, dos cursos, não é algo opcional, não é algo para as pessoas que têm um chamado para aquela área, entendeu? É algo que todos nós precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos ser fortalecidos espiritualmente, e para isso nós criamos os cursos. Não é para satisfazer quem gosta de investir no seu intelecto, não, é para edificar o corpo de Cristo. Precisamos ter uma vida com propósito, gente. Rick Warren lançou há alguns anos um livro chamado Uma Vida com Propósitos, e foi um dos livros mais vendidos na história da igreja, talvez o mais vendido. E é um livro maravilhoso, porque ele foca em que você precisa ter uma vida com propósitos. Sua vida, existe um plano de Deus para ser cumprido. Sua vida tem que ter um propósito. E dentro desse propósito, de abençoar, de frutificar, de me multiplicar, de ser um servo de Deus, de abençoar a minha geração, eu preciso estar forte e preparado para isso. Então eu preciso aceitar o plano de Deus, que é um plano de crescimento, porque existe um propósito na minha vida. Eu não estou aqui de passagem, eu não estou aqui à toa, eu estou aqui para cumprir um propósito, amém? Colossenses 1:10 diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O plano de Deus é que a gente frutifique, que a gente sirva, que a gente abençoe outros, e para isso eu preciso crescer. E é interessante que essa expressão, sempre que fala sobre o crescimento, fala de pleno conhecimento. Diversas vezes isso vai aparecer na Bíblia. A Bíblia nunca fala do conhecimento de Deus, fala do pleno conhecimento. Amém? Então nós temos um alvo infinito e que vai sempre abençoar outras vidas. 1 Coríntios 14:12, quando diz: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para edificação da igreja. Você quer ter dons espirituais? Você quer ser avivado? Para quê? Para edificação, para multiplicação, para abençoar outras vidas. Esse é o propósito dos dons espirituais. Eu não busco o dom espiritual para me sentir melhor do que outros, ou para sentir uma experiência metafísica. Não, eu busco os dons espirituais para servir a Deus, para abençoar outras pessoas. Então, quando a gente fala de crescimento, não é só sobre você, é sobre as pessoas que serão abençoadas pela tua vida. O quarto motivo pelo qual você precisa seguir o plano de crescimento que Deus tem, está muito ligado a esse que eu acabei de falar. Mas agora eu não falo só sobre você servir, mas eu quero falar sobre a igreja. Eu preciso ter uma vida de crescimento, porque a igreja só é forte se você é forte. Amém? A igreja só é forte se você é forte. Nós somos um corpo, e se um membro de um corpo está doente, todo o corpo adoece. Quando você tem uma doença e você tem uma dor de cabeça, parece que está tudo ruim. Você não fica 90% feliz e 10% só chateado por causa da dor de cabeça. É você inteiro que sofre. Se nós somos um exército, o exército de Deus, e esse exército tem soldados fracos, nós somos um exército forte ou um exército fraco? Um exército fraco. Ah, mas eu sou só um.
Você vai deixar de cumprir a sua missão se você não for forte. Efésios 4, 11, 12 diz: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para que Deus colocou todos esses dons na igreja? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, diga eu. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Deus está preocupado com o crescimento da igreja, com o crescimento espiritual, com o fortalecimento da igreja. Deus está envolvido nisso. O Espírito Santo está agindo na igreja para que sejamos fortalecidos. E você não pode ser uma resistência à vontade de Deus. Você tem que estar andando no caminho da vontade de Deus, amém? 1 Coríntios 14, 26, de novo: que fazer, pois, irmãos? O que é que eu faço? Qual que é a vontade de Deus? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Cada um tem um dom. Mas quando nós nos reunimos, tudo tem que ser feito para edificação. E por fim, ainda nesse ponto, Efésios 4,16, eu tinha lido os versículos anteriores de Efésios 4, agora o versículo 16, diz qual é o propósito final dessa edificação. Diz assim: de quem todo o corpo, repita comigo, eu sou parte do corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então Deus tem um plano para a sua vida, mas Deus tem um plano para a igreja. A igreja é um corpo, a igreja é um exército de Deus. Existe um propósito para a igreja, e nós somos a igreja de Jesus nos nossos dias. Nós somos a igreja de Jesus, somos a esperança do mundo nessa geração. Se nós formos fracos, a igreja será fraca. Se nós formos fortes, a igreja será forte. Nós precisamos crescer, precisamos investir na nossa edificação, porque não estamos sozinhos. Não é só a minha história, não é só a minha vida, não é só o fato de que a minha vida tem propósito, mas é que existe um propósito para o corpo de Cristo, que é a igreja. Eu sou parte dessa igreja. Isso aqui não é um auditório, um lugar que você escolheu, eu vou lá assistir alguma coisa, eu vou lá ver alguma coisa. Não é um supermercado que você escolhe, deixa eu ver quem é que está com a melhor oferta hoje. Você é parte de um corpo. E se esse corpo adoecer, se você adoecer, o corpo inteiro está adoecendo. Então precisamos glorificar a Deus com uma visão também coletiva, uma visão de família, uma visão de corpo de Cristo, amém? E o último motivo para você aceitar e fazer parte desse plano de Deus, que é um plano de crescimento, é que esta é a única dinâmica de vida abençoada. Eu vou explicar o que quer dizer isso. O que eu estou querendo dizer com dinâmica de vida? É a única forma de vida, é o único jeito de viver que Deus abençoa. Viver crescendo espiritualmente é a única forma de vida que Deus abençoa. Eu vou mostrar isso para você. Na verdade, eu vou te dar aqui um resumo de uma mensagem que eu preguei há alguns anos, que chama-se As 3 Dinâmicas da Vida. Se você quiser procurar depois lá no YouTube, no meu canal ou no canal da igreja, você vai encontrar lá As 3 Dinâmicas da Vida. Eu vou resumir aqui em 5 minutos o que essa mensagem diz. Existem 3 dinâmicas de vida, 3 formas de se viver. Uma é a dinâmica do homem, a dinâmica natural do ser humano, que é a dinâmica de estabilidade. A gente gosta de estabilidade, gente. A gente gosta que ninguém mexa com as nossas coisas. A gente gosta que ninguém fique nos pressionando a mudar de vida. A gente gosta de continuar como está. A gente evita o processo doloroso muitas vezes da mudança. E aí você pensa, só quem está acomodado? Não, mesmo gente muito dinâmica, empreendedor, ele é empreendedor às vezes lá no mundo, lá fora, mas quando você fala de mudar a vida dele, ele diz, não, peraí, mudar minha vida não, aqui ninguém mexe. Mudar meu jeito de ser, meu jeito de fazer as coisas, aqui ninguém mexe. Então mesmo gente que parece muito dinâmica, é afetada por essa dinâmica de estabilidade. E um dos momentos na Bíblia que eu vejo isso mais claramente, é quando lá em Jeremias 18, 12,
Um texto muito conhecido, fala do vaso e do oleiro. Vocês conhecem o texto? Deus usa uma ilustração para que o povo entenda como Ele é capaz de restaurar. E Ele fala do oleiro que está ali fazendo o vaso, e esse vaso se desmancha. E o oleiro pega o vaso e reconstrói, faz outro novo. Deus ensinou, pregou, só faltou desenhar para eles entenderem. Usou uma ilustração muito clara que eles conheciam na época, para mostrar que Ele pode restaurar a vida deles. Mas a resposta que eles deram no versículo 12 é triste, gente. Eu fico triste de ler uma resposta assim. É chocante. Depois de tudo isso que Deus fez, ilustrando para eles como Deus pode restaurá-los, eles responderam o seguinte: não há esperança. Deus disse assim: vocês têm esperança, mesmo que vocês não prestem, eu posso restaurar vocês. E eles responderam: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Que desgraça, gente. Como o ser humano pode ser tão resistente à mudança? Deus disse para eles assim: eu posso mudar a vida de vocês. E eles disseram assim: mas não tem jeito, Deus, o senhor está enganado, nós não queremos mudar. Então o ser humano muitas vezes quer estabilidade. A segunda dinâmica é a dinâmica do diabo, que é uma dinâmica de destruição. O que o diabo vem fazer? Ele quer destruir as nossas vidas. Ele não quer pouco, ele quer destruir a sua vida. 2 Timóteo 3,13 diz assim: os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então a dinâmica do diabo é ir de mal a pior. É um progresso para a destruição. Salmo 42,7 diz: um abismo chama outro abismo. Sabe quando a pessoa diz assim: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? É por aí. Um abismo chama outro abismo. A vontade do diabo é destruir. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Salmo 42,7. E ainda o texto mais conhecido de todos esses, João 10,10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Você percebe que há uma progressão? Roubar é uma coisa, roubar e matar é outra. Ele quer roubar, matar e quer destruir. Essa é a vontade do diabo. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então existe uma dinâmica do homem de tentar ficar ali, naquele marasmo, na apatia, não deixar ninguém mudar a sua vida. Mas o diabo está trabalhando numa dinâmica de destruição. Graças a Deus existe uma outra dinâmica. Como eu disse, só existe uma abençoada. Qual é? A dinâmica de crescimento. A vontade de Deus para a sua vida é crescimento. E a gente vê isso muito claro quando Paulo diz lá em Filipenses 3,13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, não cheguei na perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. E aí o texto continua: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há uma dinâmica abençoada, há uma dinâmica de crescimento, em que eu esqueço das coisas que ficam para trás, caminho para as que estão diante de mim, eu olho para o alvo que é Jesus, amém? E qual dessas três é abençoada? Só essa. A dinâmica do diabo, Deus está ali? Não, é o diabo, e você fazendo par com ele, você fazendo parceria com o diabo muitas vezes. A dinâmica do homem de tentar se acomodar, de tentar parar, funciona? Deus está abençoando isso? De jeito nenhum. O plano de Deus nunca foi que você fique do jeito que você está hoje. Deus não quer que você fique do jeito que você está hoje. É simples assim. Essa dinâmica de ficar parado, de ficar estagnado, de achar que eu já cheguei num nível suficiente, de dizer que ser muito crente é coisa para gente muito espiritual, que orar demais é para gente fanática, ou que você não achar que você não precisa conhecer muito a Bíblia. Tudo que vem para fazer você ficar estagnado não tem a bênção de Deus. E eu vou dizer mais. Eu disse que existem 3 dinâmicas da vida no coração das pessoas, mas na prática só existem 2. Porque quem opta pela dinâmica da estagnação, na verdade está regredindo. Porque ele tenta ficar parado, só que existe uma pressão do diabo para destruí-lo.
O mundo está aí, o mundo jaz no maligno, como nós vimos. As consequências do pecado estão aí no mundo. Você tem que lutar contra a carne. E se você não está andando no Espírito, na carne você vai conseguir manter o padrão que você está? Se você tentar ficar do jeito que você está hoje, você tem força para conseguir se manter aí, sem deixar que o diabo te jogue mais para baixo? É claro que não tem. A força para vencer isso só existe andando no Espírito. E para andar no Espírito você tem que buscar a Deus. Amém? Então, não se iluda com a vontade de ficar parado, com a vontade de estagnar, de achar que já alcançou um nível bom, que você já é crente o suficiente, que você já conhece a Bíblia o suficiente, que você já está satisfeito com o que Deus já fez na sua vida. Faça como Paulo, siga essa dinâmica de crescimento. Esqueça o que já passou, mesmo as coisas boas, vá para diante, para as novas que Deus tem. Não seja conformado, não seja acomodado. Eu perguntei no início se a ambição é bom ou ruim, no sentido de ambição de conhecer mais a Deus, de crescer espiritualmente, é extremamente saudável. É a única coisa que vai te livrar de seguir o caminho de destruição que o diabo tem. Vou terminar contando uma ilustraçãozinha muito simples e prática de coisas que aconteceram aqui na igreja. O curso Vida Cristã, que é o primeiro degrau do pódio, antigamente, hoje ele acontece em 7 meses, 7 passos. Antigamente ele era feito em 3 módulos, 3 trimestres. Sabe que nós abolimos os 3 módulos, porque a gente percebeu que as pessoas, que era um estímulo para acomodação. Muita gente fazia o módulo 1 e dizia assim: já está bom, estou melhor do que quem não veio. Tem gente que nem fez. Eu fiz o primeiro módulo, já sou melhor do que eles. E quando acabava o primeiro trimestre, as pessoas não vinham para o segundo. Outros eram mais espirituais e faziam o primeiro e o segundo, mas eles diziam assim: fazer o terceiro é para quem é muito espiritual, eu não sou tanto assim. E já está bom, eu fiz 2, eu fiz mais do que quem só fez 1. E cada vez que havia um degrau, as pessoas paravam. Era um momento, cada vez que havia uma transição, havia a possibilidade de uma escolha, vou seguir para o próximo ou não, havia um grupo mais acomodado que dizia: não vou seguir. E se acomodavam. Olha como o ser humano é, como essa dinâmica de estagnação é grave, é perigosa. A gente tem que ficar criando estratégias para burlar isso, para motivar você a seguir adiante. A ideia do pódio para que é? Para motivar as pessoas a entenderem que tem um próximo degrau que ele precisa seguir. Mas você precisa ter isso no coração. Você precisa estar consciente que a dinâmica de Deus é uma dinâmica de crescimento e que só essa é abençoada. Amém? Quero orar por você nesse momento. Queria que você refletisse sobre a tua vida. Eu não sei se há alguém hoje aqui que ainda precisa dar o primeiro passo. Primeiro precisa realmente entregar a sua vida a Deus, entregar o seu coração a Jesus. Se há alguém aqui hoje que ainda não caminhou na direção de dizer: sim, Senhor Jesus, eu preciso da tua salvação, eu preciso de vida, eu preciso que o Senhor entre no meu coração. E se você quer dar esse primeiro passo, se você quer entregar o seu coração a Jesus, se você quer nascer de novo, porque é isso que acontece quando a gente levanta a mão e ora e entrega o coração para Jesus. Jesus entra na nossa vida, nós nos tornamos uma nova criatura. Abre-se diante de nós a possibilidade de uma nova vida. Se você quer hoje entregar a sua vida a Jesus, eu queria que você levantasse a sua mão para que eu orasse pela sua vida, para que eu ore para que de fato Jesus venha entrar no seu coração e você seja uma nova criatura a partir de hoje. Comece uma nova vida com Deus. Se você nunca entregou sua vida a Jesus, quer fazer isso nesse momento, quer abrir o seu coração, quer fazer uma oração de entrega a Jesus, levante a sua mão para que eu ore por você. Há alguém aqui? Alguém aqui hoje quer? Glória a Deus, estou vendo sua mão aí atrás. Glória a Deus pela sua vida. Há alguém mais? Eu quero que você que levantou a mão ore comigo. Você que está me vendo pela internet, entregue o seu coração a Jesus. Tudo isso que eu falei sobre uma vida de crescimento
Para crescer a gente precisa primeiro nascer. Se você não nascer espiritualmente, se você não tiver essa experiência de nascer de novo através da fé em Jesus, o processo de crescimento ainda nem começou. Mas se você hoje entregar seu coração a Jesus, vai começar uma obra maravilhosa dele na tua vida, e você vai experimentar o que é ser uma nova criatura. Então faça essa oração junto comigo. Você que levantou a mão, faça essa oração junto comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu creio no teu amor, eu creio no sacrifício que o Senhor fez ali na cruz por mim. Eu creio que ali na cruz o Senhor estava pagando o preço dos meus pecados. Por isso eu confesso que sou pecador, eu confesso que preciso de Ti. Eu peço que o Senhor perdoe todos os meus pecados, e que de hoje em diante eu seja uma nova criatura. Eu quero andar contigo por todos os dias da minha vida. Quero começar essa vida de crescimento e viver vida eterna na tua presença, no nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vocês podem aplaudir. Existe uma vida entregando seu coração a Jesus. Existem vidas agora pela internet entregando sua vida a Jesus. Mas eu quero orar pela tua vida também. Quantas coisas fazem com que a gente pare no caminho? Quantas pessoas começam bem e param? O que é que faz a gente parar? Às vezes a gente simplesmente esfria. As lutas fazem com que a gente fique tão focado em vencer um problema, que a gente esquece que a nossa vida tem um propósito. A gente esquece que a gente tem um chamado. A gente esquece que a gente faz parte de um corpo. A gente está muito preocupado em resolver o nosso problema. Imagina uma pessoa numa situação de perigo. Ela só está focada em escapar dali. Então às vezes você está precisando de um socorro. Existem lutas espirituais, lutas materiais. Aí no mundo você está enfrentando lutas. E a gente foca tanto em vencer essa luta, que esquece do propósito principal da nossa vida. E às vezes a gente para de crescer. Outros param porque não estão passando por tanta luta assim e se acomodam. Estão confortáveis do jeito que está. E quando a gente está confortável, a gente não quer que ninguém mexa com a gente. E de novo, a gente perde o foco de que nossa vida é uma vida com propósitos. Então eu quero desafiar você. Talvez fosse até falta de conhecimento, talvez você não tivesse o entendimento de todos esses textos que eu trouxe aqui, que mostram que nós fazemos parte de um corpo, que Deus tem um plano, que esse plano é nos levar à estatura de varão perfeito. Mas seja qual for o motivo, eu acredito que você entendeu bem claramente. A palavra de Deus é muito clara, de que nós precisamos ter uma vida de crescimento. Então eu quero que você se levante agora, eu quero orar pela sua vida. E que você hoje assuma um propósito diante de Deus. E diga para Jesus o que é que você quer. Diga para Jesus sim, porque Ele está te chamando. Ele está te avisando, te dizendo, te convidando e dizendo que Ele tem mais para a sua vida. Talvez muito mais do que você imagina. Porque quando a gente ainda não cresceu muito, a gente está num degrau aqui embaixo, a gente não consegue ver tudo que Deus pode fazer através da nossa vida quando estivermos lá em cima. Mas Deus tem muito mais. E o segredo não é o potencial que você tem, mas é o potencial que Deus tem para derramar na sua vida. E esse é infinito. Amém? Sua vida pode ser muito melhor. Deus pode fazer muito mais pela sua vida, através da sua vida, para abençoar outros. Se você simplesmente disser sim para Jesus e deixar-se levar nesse caminho de crescimento. Andar cada dia mais no Espírito e não na carne, para experimentar a vontade de Deus. Amém? Nós consagramos nossa vida a Ti. É só nas mãos do Senhor, é só através do poder de Jesus que nossas vidas são transformadas, se tornam algo realmente digno, algo que honre o Teu nome, algo que seja capaz de frutificar, abençoar outras vidas. Sem o Teu poder eu não consigo fazer nada, eu não consigo levar alguém para Jesus, eu não consigo abençoar outra vida. Mas quando o Teu poder é derramado sobre mim e transborda e alcança outras vidas, aí sim eu posso experimentar o que é vida no Espírito, o que é frutificar, o que é abençoar outras vidas. E eu sei que é assim na vida de cada um de nós.
Quando o Senhor falou ao teu povo que o Senhor podia reconstruir até mesmo aquele barro que se desfaz na mão do oleiro, o Senhor pode fazer um vaso novo. Essa mensagem é válida para nós hoje também. O Senhor pode pegar até a vida que aqui está se sentindo, a pessoa que aqui está se sentindo a menor de todas, se sentindo fraca, se sentindo incapaz, se sentindo sem valor. O Senhor pode pegar essa vida que se sente tão inútil e transformar em um vaso de honra. Porque o que faz diferença é o que está dentro desse vaso, é o tesouro que o Senhor colocou em nós. Nós somos casa de Deus, somos portadores do Teu Espírito, e quando o Teu Espírito age em nós, não há limites. Por isso eu quero, no nome de Jesus, declarar que sejam rompidos todos os limites da nossa vida, que caiam todos os limites que nós mesmos colocamos para nós, e que cada um de nós hoje saia daqui desafiado, desejoso, ambicionando ser de fato cada dia melhor. Que a gente olhe para o que nós somos hoje e a gente tenha certeza de que a gente está caminhando para o ano que vem ser melhor, e no outro ser melhor ainda, e a cada dia frutificar mais na Tua obra e frutificar para glorificar o Teu nome, Deus. Eu quero declarar sobre cada vida aqui: você vai ser uma bênção na tua família, você vai ser uma bênção na tua casa, você vai ser uma bênção para pessoas que você nem conhece hoje ainda, mas que vão cruzar o seu caminho e vão conhecer a Jesus através da tua vida. Você vai ser uma bênção nessa igreja, porque Deus te plantou com um propósito para frutificar. Senhor, no nome de Jesus, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pelo teu poder nas nossas vidas, muito obrigado porque é por causa do teu plano que não falha, que nós podemos viver uma vida de crescimento. E eu declaro agora sobre cada um dos teus servos, ao sairmos daqui, ao terminarmos esse momento de culto a Deus, que a graça do Senhor seja derramada abundantemente sobre cada vida, de maneira que transborde a Deus e frutifique. Leva-nos debaixo da tua paz, leva-nos debaixo da tua proteção para as nossas casas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus.